O título da mensagem, ela tem como título uma aparente contradição. E gostaria, na introdução da mensagem, contar um testemunho. A minha mãe, quando ela teve seus 18 anos, há pouco tempo, talvez antes dessa idade, ela já tinha conhecido o Adventismo, tinha conhecido Jesus. Então, quando ela teve seus 18 anos e ela queria continuar estudando, até então, o meu avô materno, o pai da minha mãe, ele era uma pessoa que tinha condições financeiras de poder ajudar os filhos, as filhas, mas porque ela tinha conhecido, tinha abraçado a fé, tinha conhecido a igreja, ele a condicionou a abandonar a igreja, a abandonar a fé, se ela quisesse ajuda dele. Então ela passou por uma das suas maiores provações, e ela disse: então, se você não vai me ajudar, eu tenho um Deus que vai me ajudar. Amém. Mas nesses tempos, nessas épocas, as famílias, porque ela era do interior do Peru, famílias que iam para a capital, para a grande capital, Lima, e para elas se ajudarem entre famílias, então se conhecia aquela expressão, né? Comadre, compadre, né? Vocês sabem muito bem. Então, as filhas muitas vezes eram recomendadas a estas famílias que já moravam na capital, e então elas viajavam para ter apoio dessas famílias no sentido de trabalhar, né? Trabalhando, elas se autossustentariam e poderiam também seguir uma vida de crescimento, de correr atrás dos seus sonhos, dos seus propósitos. A minha avó materna, a mãe da minha mãe, uma mulher analfabeta, mal conseguiu aprender a escrever o nome dela. E eu me lembro que quando crianças, ela escreveu o nome dela num papel, e a gente ficou tão feliz de ver isso. Mas ela, com seu pouco conhecimento, era entendida e disse: minha filha, então, você é estudiosa, o teu lugar não é aqui no interior para trabalhar na vida rural, não é tua vida. Então ela disse: então você vai. Então ela foi para a capital, né? Esse grande testemunho que fiquei sabendo dela, né, é uma marca que serve como referência, né, para a vida dos seus filhos. Ela, com muita dificuldade, ela trabalhou sim, e como a gente já sabe, as famílias sempre puxam a sardinha para o lado deles, né? Então, quando ela notava que de certa maneira ela estava sofrendo já injustiça, assim como trabalhar e não dar-lhe facilidade dela estudar,
Então ela ia conhecendo outras pessoas e ela iba indo para outras famílias. Na igreja, na grande capital onde ela se congregava, conheceu o meu pai, que também jovem, nos seus 19, 18 anos também, ele conheceu também a fé, abraçou a Jesus, foi o único da família dele, do meu pai, que aceitou o adventismo e se firmou na igreja. Ambos se conheceram na igreja, e é do fruto desse casamento é que nós somos 4 irmãos, e eu sou o único filho, e eu sou muito parecido a ele, a meu pai. Então vocês estão vendo a imagem dele aqui comigo. Mas nós perdemos ele muito novo, quando eu tinha 4 anos de idade, por uma doença. Mas o sonho da minha mãe era ser enfermeira, mas já com os filhos, ficou viúva, não conseguiu, a família não apoiava, já foi difícil. Mas ela, hoje, com 73 anos de idade, ela está um pouco delicada de saúde, e eu peço que se lembrem dela. Digna é o nome dela, Digna, e nas suas orações orem por ela, para que Deus restabeleça a saúde dele, tá bom? E pegando essa consideração, porque tem muito a ver com a mensagem desta noite, nós vamos ler 1 João 1:8, que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Há uma ideia polêmica nestes últimos tempos que diz que haverá uma última geração sem pecado. Uma geração que não comete erros, uma geração santa. Será uma geração que terá desenvolvido o caráter. É uma mensagem estranha em alguns países. E essa ideia pode chegar também por aqui. Mas acontece que um pensamento como esse causa muitos problemas. Por quê? Porque a vida cristã é uma luta diária, é uma questão de crescimento. E existem 2 situações aqui. Uma é que alguns podem cair na hipocrisia de pensar que estão certos e os outros estão errados. E isso é chegar ao cinismo espiritual. Pensar que os outros estão errados e eu não estou. Outra questão também é que esse tipo de pregações, esse tipo de assuntos, se para João ele já o estava falando aqui, ele justamente estava contornando ideias como essas na época dele.
Mas sabem que pensar que temos vencido as fraquezas da vida e olhar com indiferença as outras pessoas é um problema sério, porque podemos pensar que temos um grau de espiritualidade talvez melhor que dos outros, porque não fazemos isso ou deixamos de fazer aquilo. E vamos para o livro de João 16:8, que ele deixa muito claro esta situação. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando venha, quem é ele? O Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é me convencer que estou em pecado, que estou errado, que eu cometo erros, que de vez em quando eu dou escorregões, que de vez em quando me equivoco. O Espírito Santo, o trabalho dele é me convencer que eu estou errado. Mas tem uma coisa mais ainda: a minha natureza, ela é pecaminosa. Então, nesse sentido, o pensamento dessa nova geração cai por terra, porque o Espírito Santo, o trabalho dele é para mim convencer das minhas atitudes, da minha forma, o meu estilo de vida, da maneira como eu trato as pessoas. O Espírito Santo tem esse trabalho em mim, porque quando eu me vejo nessa condição de pecador, eu vou para onde? Eu vou para quem? Vou para Jesus. Porque quanto mais próximo de Jesus você estiver, quando você for mais próximo de Jesus, você vai se aparecer mais a Jesus. Como disse o apóstolo, convém que eu decresça e que Jesus cresça em mim. Então, eu não estou aqui achando-me que sou melhor de vocês, não. Se em algum momento se sente tentado a pensar você de que não tem pecado em si mesmo, está enganado. E sabem que isso é perigoso, de tal forma que muitas vezes o coração pode endurecer também. E vou entrar aqui ao pensamento, à visão de Paulo, para ficar muito melhor este assunto. Filipenses capítulo 3, os versos 12, 13, 14 e 15. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição,
Filipenses capítulo 3, verso 12 até o 15. Lendo de novo. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Primeiramente, os versos 12 até 14, alguns a utilizam dizendo assim, que não podemos alcançar a perfeição. O verso 15, alguns a consideram dizendo que se podemos alcançar a perfeição. Então, há uma contradição. Mas Paulo também disse: olhe, eu já o alcancei, mas não alcancei ainda. Eu estou lá, mas ainda não. É interessante, né? Mas nós vamos entender isso. Mas sabem que eu vou utilizar uma aplicação de uma criança, de um bebê recém-nascido, para nos ajudar a entender. Um bebê, quando nasce, ele nasce todo inchado, sem dentes, sem cabelo, feio, né? E o médico disse o quê? O seu filho, só a mãe que fala que é lindo, mas o médico disse: o seu filho está perfeito. Aí vocês vão dizer: está perfeito? Como? Claro, se você comparar com uma criança de 2 anos, ou 5 anos, ou com alguém que tem 25 anos, você vai entender que aquele bebê, para ser recém-nascido, está perfeito. Mas comparado a uma criança de 2, de 5 anos, não está mais perfeito. Ou comparado a um adulto de 25 anos, não é perfeito. O que está querendo dizer aqui? Primeiramente, a perfeição não é um lugar aonde nós chegamos. A perfeição é um processo. Ele é crescimento. Ela começa, mas não termina. Ela começa uma vez na sua vida, quando você aceitou a Jesus, quando você se batizou. Você foi bebê 1 ano, 2 anos, até crescer os dentes,
até aprender a gatinhar, né? Até aprender a caminhar, e começar a nascer cabelo. Então, é o quê? Crescimento. E sabem que muitas vezes nós confundimos as coisas. E muitas vezes cobramos. E muitas vezes não temos paciência. Porque se essa criança já com 5 anos estiver na cama, deitado, sem dente, sem cabelo, ensujando as fraldas, você vai dizer, não é mais perfeito, está com algum problema. Quando ele já tem sua idade em que corre para cá, corre para lá, né? E ele amarra uma lata no rabo do gato e fica rindo do gato ficar aí. E se ele pega aí, sobe nas árvores, sobe, desce, ele se cai, se levanta, nada aconteceu. É uma criança de 7 anos, 8 anos. Às vezes ele joga pedra no vidro do vizinho, por aí, e faz que ninguém viu. Ou aperta aí a campainha da porta e sai correndo. Eu já fiz isso já. Então, essa face é uma face. Mas se esse adulto de 25 anos continuar fazendo essas mesmas coisas, você vai dizer, está doido? Então, usando esse exemplo, entendemos que a vida cristã é uma luta diária e também é crescimento. E vocês sabem que quando nós crescemos, nós caímos, nos machucamos, nos levantamos, escorregamos, fracassamos também, mas faz parte do crescimento. E nós aprendemos dessa forma. Então, a vida cristã é desenvolvimento. E alcançar a perfeição não está em nós, nem na igreja, nem no bom comportamento, nem porque eu faça ou deixe de fazer alguma coisa. O seu modelo, o seu alvo de perfeição é Jesus. Porque diz a palavra que até chegarmos a sermos a altura, largura de Cristo Jesus. Amém? Entendemos? Então não é agora não. Só será até quando Jesus voltar, e disse a palavra que em um abrir e fechar de olhos seremos o quê? Agora está muito mais claro. Então, não podemos levar essa vida aqui cristã fracassados, dizendo que eu não posso, não consigo, cair e vai ficar aí. Não. Nós seremos completos em Jesus quando Ele voltar. É verdade que a caminhada é longa, muitas vezes desanimadora,
Muitas vezes vamos cair. Muitas vezes vamos fracassar. Eu conheço muitas pessoas que não estão aqui. Com certeza, alguns deixaram a fé. Mas eu vou dizer para vocês: nem sempre muitos deixaram a fé por questões doutrinárias, mas foram muitas vezes por desentendimentos. Somos muito humanos. Como seres humanos falhamos. E não estou aqui para dizer quem é melhor, quem é pior. Não. Mas o apóstolo Paulo disse: eu estou indo, eu estou caminhando, ainda prossigo, ainda estou indo para aí. E uma das coisas mais impressionantes é no verso 13, quando ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Me esquecendo do passado, das minhas quedas, dos meus fracassos, dos meus escorregões. Ele disse: continuo olhando para Cristo e prossigo apesar de. Aqui, a palavra prosseguir, ela tem em grego significa lambanar. E lambanar, no seu contexto mais profundo, significa prosseguir apesar de. Então, apesar de nossos fracassos, apesar de nossas quedas, apesar dos nossos desânimos, prosseguir. Sabe por quê? Porque o céu não estará cheio de gente que nunca caiu. O céu estará cheio de gente, de pessoas que caíram e se levantaram, que prosseguiram, apesar dos seus fracassos, apesar das suas quedas, elas prosseguiram. Então, eu quero citar aqui alguns personagens bíblicos que são um exemplo de referência, como Enoque, que ele andou com Deus e foi levado para o céu, e ele está vivo até hoje. E a gente acha que Matusalém é o homem mais antigo, e não é, né? Enoque está vivo até hoje. Nós temos também outro personagem, José, uma grande inspiração, um jovem resiliente, que apesar de tudo que ele passou, esse jovem de 16, 17 anos, um garoto que ficou distante da família, mas ele decidiu ser firme. Grande José.
ele se manteve firme mesmo na provação. Temos outros personagens como Daniel, tremendo Daniel. Ele continuou orando, mesmo que disseram que não podia. Grandes personagens de referência, mas temos Davi, terrível Davi. Ele cometeu adultério e assassinato, intriga política, terrível Davi. Depois nós temos Pedro que andou com Jesus, negou seu mestre. E sabem onde eles vão estar? No céu. Sabem? Se eu chegar, ou se você chegar no céu como José ou como Daniel, glória a Deus. Se eu chegar no céu como Davi, glória a Deus. Porque o que nós precisamos entender é que nosso maior modelo, nossa maior referência nessa vida é Jesus. E que muitas vezes somos assim. Um dia nós acordamos exuberantes, com vontade, mas às vezes acordamos murchos, porque somos seres humanos. E às vezes nós precisamos entender as pessoas que também são seres humanos, como você, como eu. Mas sabe, no céu nós vamos ter grandes surpresas. Quando jovem, eu sei que a igreja muitas vezes me mostrava um lado que eu não entendia. Para mim era muito difícil enxergar o Deus como eu enxergo hoje. Mas para isso se passou os anos e tive que crescer. Algumas vezes, uma pessoa muito carinhosa, muito amável, me falava como era a misericórdia de Deus. E me falava: tu lembras de Davi? Quando ele, passando fome, ele comeu os pães da preposição, que eram os pães dos sacerdotes. Então Deus tem misericórdia. Eu passei muita dificuldade, sim, passei. Talvez por isso tive dificuldade de entender muitas coisas. Mas em algum momento, sim, quis abandonar a igreja, quis deixar a igreja, quando era jovem. Mas quando eu vi as minhas irmãs que já tinham saído da igreja, eu vi como a vida delas era complicada, como as consequências de ter deixado a igreja, e eu via elas, eu disse: não, eu acho que não é um bom negócio. E quando no pensamento uma voz me disse: você precisa permanecer. Então permaneci. Claro que com tudo que já passei, também caindo, levantando, errando muitas vezes, mas permaneço até agora. Amém. E sabe,
Termino dizendo: a vida é crescimento, a vida cristã é crescimento, é luta. Se você em algum momento se sentir desanimado, se em algum momento você pensar que não adianta mais, ou que não aguenta mais, lembre-se, a vida cristã é lambanar, é prosseguir, apesar das situações desta vida. E quando você encontrar alguém na sua vida, no seu caminho, diga: talvez eu não entenda tudo, talvez eu não sei da sua vida, mas Deus sabe, e Ele ama você, e Ele quer que você volte para seus caminhos. Amém? Que Deus abençoe esta mensagem.